Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. Efésios 6:11 que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as ciladas do diabo. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, ela foi destinada à igreja de Éfeso, que era uma comunidade cristã cercada por uma cultura pagã e práticas idólatras. Não só isso, o capítulo 6, aqui Paulo encerra a carta enfatizando o combate espiritual, a importância de entendermos que há uma batalha espiritual constante e que todos os crentes precisam enfrentar e saber que há uma necessidade de ser revestidos da armadura espiritual, e essa armadura, né, ela é promovida por Deus, preparada por Deus para nós, amém? Então a expressão, irmãos, revestivos, significa vestir-se completamente, colocar sobre si, indica que é um ato intencional e contínuo. Então esse revestimento, ele tem que ser diário, lembre-se disso. E eu preciso buscar, eu preciso ter essa vontade, esse desejo de ser revestido. Então o apóstolo não está falando de uma peça física, mas de uma realidade espiritual. Ou seja, o cristão precisa estar totalmente protegido com as virtudes e princípios da armadura espiritual que vem do próprio Deus. Então, para nós entendermos melhor, ele diz: a armadura de Deus. Aqui refere-se, irmãos, a um equipamento completo, né, de um guerreiro romano. Então, quando Paulo ele traz para nós essa metáfora sobre a vida espiritual do cristão, sobre a armadura espiritual, ele está olhando para os soldados romanos, ele está ali observando as peças, né, da armadura dos romanos, e é por isso que ele traz agora esse exemplo, né, essa metáfora. Então, cada parte da armadura, seja o cinto, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o calçado do Evangelho da paz, tudo isso representa aspecto do caráter de fé que protege a vida do crente. E isso é extremamente importante. Quando ele fala ciladas do diabo, literalmente ele está falando de estratégias, de planos que são ardilosos, são métodos enganosos. Então a ação do inimigo é essa. O inimigo ele não ataca de forma aleatória, querido, mas com planejamento. Ele usa a manipulação, a sutileza. E é por isso que Paulo ensina que só a armadura de Deus pode garantir para cada um de nós uma vitória firme diante das tentações e dos ataques espirituais. Amém? Então, qual é a importância espiritual desse texto para as nossas vidas? Querido, Efésios 6:11 nos revela que a vitória ela é garantida, sabe, por uma constante batalha espiritual. Não podemos recuar, não podemos fugir dela, ela é real. Lembrando que não é por esforços humanos, sabe, que vai vencê-la, mas confiando na graça, na misericórdia e no poder do Eterno. Então a armadura de Deus, querida, ela não é a opcional, aliás, ela não é uma coisa que, eu não sei se eu vou querer, eu não sei se eu vou usar, não. Ela é vital, você pode escrever aí, a armadura de Deus é vital para resistir às forças das trevas. Escreva aí, a armadura de Deus é vital para resistir às forças das trevas. É mais do que uma necessidade, querido. É uma questão de vida ou morte, precisa estar revestido. Então Paulo mostra que essa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades, ou seja, hierarquias espirituais de ordem malignas. Por isso, querido, cada crente precisa viver constantemente revestido, não apenas em dias de dificuldade, mas, querido, isso tem que ser um estilo de vida santo e sadio na vida do crente. E a importância desse versículo está, querido, quando nós lembramos que a vitória espiritual depende da comunhão com Deus e de uma permanência na sua palavra.
O diabo ele é astuto, não se esqueça disso. Mas o homem e a mulher de Deus, o cristão armado com as verdades de Deus, aleluia, ele se tornará invencível em Cristo e vai ter vitória sobre as obras e as artimanhas do inimigo. Amados, quando nós aplicamos isso em nossas vidas, é preciso entender que, primeiro, o revestimento ele tem que ser diário, mas espiritual. As nossas armas não são carnais. Amém? Mas são espirituais em Deus. Então não basta somente conhecer a armadura, é preciso viver revestido dela. Lembre-se disso, meu irmão. O crente deve acordar diariamente consciente de que está em uma guerra espiritual, aleluia, e ele tem que se posicionar em oração, em santidade e em vigilância. O inimigo tenta de todas as formas nos destruir. Pense nisso, não se lembre disso. A oração, querido, ela é uma ferramenta de Deus, aleluia, para que nós possamos vestir a armadura todos os dias. Então, ore constantemente. Segunda, a firmeza vem de Deus, não das circunstâncias. Amados, estar firmes significa permanecer inabalável, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, parece estar de uma forma desestabilizada. Não se esqueça disso. A armadura garante a resistência contra as pressões, contra os enganos, contra as tentações e contra as artimanhas do inimigo. Louvado seja Deus. Quando a fé, querido, é usada como escudo, o inimigo não consegue atingir o nosso coração, a nossa mente e destruir a nossa base. Mas precisamos crer, aleluia, sem duvidar. O inimigo, querido, ele vai usar ciladas, mas Deus, ele é aquele que vai nos dar discernimento. O diabo, ele vai agir com disfarce, mas a luz da palavra, o conhecimento da palavra e a presença do Espírito de Deus que habita em nós vai revelar os seus planos, e isso é poderoso, querido. Um crente que medita nas Escrituras, ele permanece não só em santidade, mas também evita de ser enganado, e isso é maravilhoso. A verdade, querido, é que a primeira peça da armadura, aleluia, querido, ela pode, sabe, vencer, destruir todo mal, não? Então a verdade é uma peça fundamental. Ande na verdade, use a verdade, porque o diabo é o pai da mentira. E quando nós aplicamos em nossas vidas, nós temos Jesus ali no deserto. Jesus é o maior exemplo, aleluia, de quem não só se revestiu de toda a armadura de Deus, mas que tinha uma vida de oração, conhecimento por meio da palavra e uma intimidade direta com Deus e o seu Espírito. Querido, quando ele foi tentado por Satanás no deserto, ele resistiu com a palavra, mostrou poder, aleluia, através da espada do Espírito. O inimigo tentou usar, enganá-lo, aleluia, tentou lançar orgulho, tentou lançar necessidades físicas, mas Jesus permaneceu firme, aleluia, revestindo-se da verdade, da justiça e da fé. Então, eu sei que em alguma área das nossas vidas, o inimigo talvez esteja batendo, para que ele tenha êxito, para que possamos cair na tentação e assim, querido, gerar morte através do pecado e distanciamento de Deus. Mas eu declaro nesse dia, nesse momento, aleluia, que a glória de Deus será sobre você. Eu declaro que você, aleluia, não vai vencer por esforços humanos, mas você vai se submeter à palavra. Você vai estar dependente do Espírito Santo e cheio dessa verdade espiritual para dizer ao diabo basta, para dizer ao inimigo cessa, para desfazer as obras do diabo na autoridade do nome de Jesus e viver algo novo, aleluia. O Senhor tem algo novo para a sua vida. Então Paulo diz, revestível de toda a armadura de Deus, aleluia, seja revestido por meio da oração, seja revestido por meio da confiança, seja revestido por meio da justiça divina, bendito é o nome do Senhor, e aparte-se de tudo que é errado, aparte-se de tudo que é mal, aparte-se de tudo que é pecaminoso. Todas as tentações começam primeiro aqui na mente, mas não deixe descer para o coração. Você não é movido, nós não somos movidos por sensações, por prazeres, por emoções e sentimentos. Nós somos movidos pela glória de Deus, pela presença de Deus,
pelo poder de Deus na nossa vida. E eu declaro isso sobre você, sua casa e sua família. No nome de Jesus eu declaro, no nome de Jesus eu anuncio sobre você um revestimento da glória de Deus, uma restauração sobrenatural. Eu declaro que o poder do Espírito Santo continue agindo, não importa quantas vezes você cedeu, não importa quantas vezes você caiu, o que importa é se levantar. Ponha-se de pé, coloque-se de pé, aleluia, pegue novamente, revista-se das armaduras e peça a Deus, o Espírito Santo e ao Senhor Jesus, um revestimento da glória, um revestimento de poder, um revestimento de autoridade. Ramai de Kalamanaramanah, confesse o pecado, não se envergonhe, todos erram, todos pecam, ninguém está isento de pecar ou de errar, ninguém está isento de cair numa tentação, mas ponha-se de pé, aleluia, comai de Kalabachuderemanahas. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor visita com autoridade corações que estão arrependidos, contritos e totalmente dependente dele. Bendito é o nome do Senhor. Os nossos pecados não nos definem, as nossas falhas não nos definem, os nossos erros não nos definem. Aleluia. Os céus nos define, a presença nos define, a palavra nos define. Bendito é o nome do Senhor. Você não é o que você peca, mas você é o que você se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor eternamente. Andai de Kamadaramanah, permaneça firme e inabalável contra as ciladas do diabo. Bendito é o nome do Senhor. Seja vitorioso em Cristo. Não olhe para o fracasso, não olhe para a derrota, não olhe para o pecado, não olhe para a queda, mas coloque o teu coração, a tua mente, os teus olhos em Jesus, em Jesus. Coloca em Jesus, porque o Espírito de Deus é aquele que reveste, restaura, restitui, renova e usa novamente com autoridade. Confesse, Deus diz assim na sua palavra, Provérbios 28:13, aquele que esconde, aleluia, a sua iniquidade, o seu pecado, nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Confesse e abandone, confesse e deixe, confesse e parta, avança para o alvo, avança para o Senhor Jesus. Aquilo que Deus tem para ti é maior, a promessa que Deus tem para ti é melhor. Peça ajuda, saia desse calabouço, saia desse lugar de morte, saia dessa geografia de culpa. Saia dessa geografia de culpa, saia, vá para uma geografia de perdão, de arrependimento e de restauração. Declare agora comigo, põe a mão no seu coração e declare: eu decido sair da geografia de culpa. Dê um passo para frente, agora diga: eu estou numa geografia de perdoado, de restaurado. Tome atitude, creia, porque o inimigo é covarde, enganador, porque o inimigo, querido, ele é astuto, ele é ardiloso. Meu irmão, não se preocupe, porque Deus está no controle da tua vida. O Senhor já te perdoou, o sangue de Jesus já está sobre você. Mas continue na vigilância e faça a vontade de Deus e ande e caminhe para o propósito de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. E não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você e há um Deus dos céus que ama você. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Não se esqueça de compartilhar com quem você ama. Aleluia. Fique atento. Aleluia. Deus não nos abandona, Deus não nos esquece e Ele está pronto a nos perdoar. Arrependa-se. Aleluia. Tome uma atitude e caminhe para aquilo que Deus tem para você. Um abraço e a paz.